Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. A gente vai falar agora sobre medidores de radiação. Isso é uma aula de continuação. Se você perdeu essa aula, volta lá. Então, a gente tem a disciplina de radioproteção e dosimetria, aula 2 de mediadores de radiação ionizante. Meu nome é professor Alexandre Custer. O meu contato é custerpetrópolis@hotmail.com. Ok? Então, vamos seguindo. Vamos lá, vamos dar início. Vamos aqui ligar o nosso laser point e vamos ao primeiro slide da nossa aula. Então, ó, sistema de detector de radiação, né? O latim detectus é igual a descoberto, indica a presença de radiação, né? Medir a quantidade de radiação e medir a energia desta radiação. Então, aqui a gente tem um portal que mede a radiação e aqui a gente tem, né, o controle, né, de radiação feito lá na criança, ok? Então, próximo slide. Sistema de detecção. Duas partes principais. A gente tem o detector, onde se dá a interação da radiação gerando sinal de saída, né, um transdutor, e o sistema associado responsável pela medida do sinal de saída, né, de modo a ser interpretado, analisado. Então, a gente tem o detector, esse detector leva a um sinal em forma de pulso corrente ou registro, e ele é mostrado, por exemplo, aqui, esse é um integrador de dose, né? Ele vem mostrar para a gente o quanto de dose foi medido. Então, aqui esse equipamento está medido em microsievert hora. Então, 0,12 microsievert hora. Aqui do lado eu tenho microsievert hora, milisievert, sound e set, porque ele é um BIP integrador de dose. Então, ele tanto dá a dose, né, obtida por hora, a taxa de exposição, quando também, dose não, ele dá a taxa de exposição, e aí ele dá a dose, milisievert, que é a dose. Quando a gente fala microsievert hora, é taxa de exposição, e quando a gente fala em milisievert, é a dose, né? E ele apita também a uma determinada quantidade de radiação presente no ambiente em que você está. Por isso ele chama BIP integrador de dose. Ele bipa. Quando você está num ambiente que tem uma radiação além do limite permitido, né, ou seguro para você, ele começa a bipar para você se afaste daí, porque você está em perigo, né? O detector é o volume ativo, né, do detector, onde se dá a interação da radiação e que gera o sinal de saída, o volume sensível. A janela do detector parte por onde penetra a radiação no volume sensível, tá aqui. Aqui temos os vários modelos de detectores. Esses redondinhos aqui são os sonda pancake, os de área, né, direcionais e tal. E não há detector simultaneamente sensível a todos os tipos de energias e interações de radiação. Então, é necessário determinar o melhor dispositivo ou equipamento para a radiação em estudo. Isso quer dizer o quê? Se você tem um detector para radiação gama, poder ter uma característica específica. Se é para raio-x, é outra característica. Agora, qual é a energia da gama que chega ao seu equipamento? Então, a energia também, intensidade da energia da radiação, também vai depender. Se eu vou trabalhar, por exemplo, dentro de uma usina nuclear, dentro de um reator, eu tenho que ter um tipo. A radiação é muito alta. Se eu vou trabalhar dentro de um local onde eu analiso amostras ambientais, como o meu caso, eu preciso de um Geiger-Müller com uma sensibilidade muito maior. Ok? Então, no próximo slide, então, baseado na ionização, detectores a gás, detectores semicondutores. Baseado na excitação ou dissociação molecular, nós temos detetores de cintilação e detetores de emulsão fotográfica. Tá ok? Então, ionização a gás e semicondutores, e na excitação são os de cintilação e emulsão fotográfica. No caso, a emulsão fotográfica, traduzindo aí para a gente, são aqueles que são o filme dosimétrico, né? Outro que eu posso colocar aqui são os dosímetros termoluminescentes. É uma excitação.
né? A molécula sai para a banda de proibida, né? Da banda de valência para a banda proibida, depois volta por aquecimento. Então, isso não deixa de ser uma certa excitação. Ok? Próximo slide. Então, essa aula é curtinha, a gente tem 19 slides, nós estamos no 7º slide, então ela vai ser bem curtinha e a gente vai tentar falar o mais simples possível para que a gente consiga compreender a matéria. Não adianta a gente passar um grande volume de informações e essa informação não ser compreendida. Então, é melhor a gente ter uma coisa mais simples e com uma compreensão desse assunto para a gente poder partir para outros assuntos. Então, ó, passagem da radiação pelo volume sensível, formação de pares elétron-íons. Então, eu tenho a formação de elétrons e de íons. O campo elétrico movimenta as cargas dentro do sistema sensível. A carga é coletada, fio central e o tubo, a parede. Tá? A carga é coletada, o sinal é tratado e a saída é interpretada. Então, o sinal vai sendo tratado e a saída vai ser interpretada como um pulso. Isso é um tubo de Geiger-Müller, né? Aqui, ó, sistema de detecção com coleta de carga, né? Modos básicos de funcionamento. O modo corrente é usado quando as taxas de evento são muito altas, né? O que proporciona uma corrente estável. Bom, mede as taxas de fluxo de fótons e evita perda de desvio devido ao tempo morto, né? O que é esse tempo morto? A gente pode dizer que o tempo morto ele é basicamente o tempo em que o aparelho começa a receber os fótons e o tempo em que ele começa, de fato, a mostrar para você quantos fótons estão batendo nesse detector, estão chegando nesse detector. Então, isso é um tempo morto. Quanto menor o tempo morto de um equipamento, melhor ele é. Tá? Então, ó, ao medir a corrente produzida no detector, obtém-se valores médios temporais, mas não se obtém informação individual dos eventos que interagiram com esse detector. O que quer dizer isso aqui? A gente consegue ver lá a corrente elétrica produzida no detector. Tem o sinal, vai dizer que eu tenho a radiação chegando lá. O ponteirinho vai marcar. Mas eu não consigo dizer qual é a energia de cada fóton ou de cada radiação que bateu nesse detector. Não é possível fazer isso, ok? Tá? Então, ó, eficiência do sistema detector. Nem todas as radiações que incidem no detector fornecem um sinal de saída. Vários fatores vão influenciar nisso. Então, ó, a interação não ocorre no meio detector, a radiação passa pelo volume do detector, mas não interage com o meio, a radiação passa batido pelo detector e não deixa nenhuma energia ali para poder fornecer um pulso. A dificuldade de partículas carregadas chegarem ao volume, por exemplo, uma partícula alfa nunca vai chegar a um volume de Geiger-Müller, pois tem que atravessar a janela do detector e acabam sendo freadas na mesma. O número de sinais registrados na parede da geometria de contagem, principalmente da distância fonte-detector, né? Então, a gente observa que tem o número de sinais vai depender muito da geometria do detector, como é a entrada, como é a janela de detecção, tá? E o tempo morto do sistema. Como é que funciona esse tempo morto desse sistema? Eu tenho um tempo morto alto, eu tenho um tempo morto baixo. No próximo slide, na eficiência do sistema, a eficiência de detecção é uma outra propriedade importante de um detector de radiação. Como significado geral, indica a eficiência de detecção e representa a possibilidade de detecção de um único quantum de radiação. Quando eu falo em quantum de radiação, é o único fóton de radiação, ou seja, um único fóton bate ali naquele detector. Isso representa a eficiência. Uma calibração exata e precisa da eficiência de detecção é muito mais importante para propósitos de medidas quantitativas de uma fonte de radiação desconhecida, né?
Então, assim, quanto maior for, melhor for a calibração, melhor vai ser esse detector na hora de você trabalhar com uma fonte que é desconhecida. E aí a gente fala aqui, né, de eficiência do sistema detector. Vou dar uma ajustada aqui na janela. Salvo em alguns casos, somente uma fração dos eventos radioativos originados da fonte está sendo medida e registrada pelo detector. O que a gente observa aqui? Ó, uma fonte e um ângulo. A fonte aqui emite radiação para tudo quanto é lado. Mas você observa aqui, ó, tudo isso aqui, fora desse tracejado azul, não foi captado pelo detector. Ou seja, 1, 2 ou 3 raios foram detectados por esse sistema, né? Então, em um sistema de detecção da radiação, deve possuir uma alta eficiência e uma boa resolução de energia, que dificilmente é encontrado nas aplicações práticas, ok? E aí, quando a gente fala de eficiência, a gente entra em eficiência do sistema de detector. Então, nem todas as radiações que incidem no detector fornecem um sinal de saída, e vários fatores vão influenciar isso. Quando a gente fala em eficiência intrínseca, né, número de pulsos detectados dividido pelo número de quantos de radiação incidente no detector, né? Então, assim, eficiência intrínseca. Quantos fótons de radiação chegaram no detector? E o número de pulsos detectados, ou seja, quanto sinal gerou e quanto bateu. Será que isso é igual? Né? Eficiência absoluta, número de pulsos detectados e número de quântons de radiação emitido pela fonte. Ou seja, eficiência absoluta é o seguinte, qual é o número de radiação, né, de fótons de radiação ou de radiações foi emitido por essa fonte e o número de pulsos foi detectados. Então, a gente tem a eficiência intrínseca, que está relacionada ao número de pulsos e as radiações que bateram no detector, e a eficiência absoluta, que é o número de pulsos detectados e o número de radiações que bateu no detector. Ok? A eficiência intrínseca é característica do detector, e a eficiência absoluta é do sistema, fonte, meio e detector. Ok? Então, não se engane. Se eu quero ver eficiência do equipamento, eu vou falar de eficiência intrínseca. Se eu quero falar de eficiência do meio em que eu estou contando, eu estou falando de eficiência absoluta. Tá ok? Então, ó, tipos da radiação. Como as radiações interagem de forma diferente com a matéria, dependendo do seu tipo, radiação eletromagnética, partículas carregadas leves, partículas pesadas, nêutrons, né? A escolha de um detector depende do tipo de radiação que se quer medir. Em geral, um detector mede com grande eficiência um determinado tipo de radiação. Por exemplo, fótons de alta energia pode ser totalmente inadequado para medir outro tipo, por exemplo, radiação alfa, né? Então, para cada tipo de radiação, a gente vai ter um tipo de detector, né? Intervalo de tempo de interesse, né? Em alguns casos, o objetivo pode ser a medição instantânea da radiação, isto é, o número medido de radiações em um intervalo de tempo muito curto. Por exemplo, ao se avaliar a radiação num local antes de se realizar uma ação qualquer. Em outros, ou deseja registrar a radiação acumulada durante um período de tempo, como, por exemplo, no período durante o qual foi exposto um trabalhador. Para cada finalidade deve ser usado um detector apropriado. Então, por exemplo, eu quero uma leitura instantânea, para mim o Geiger-Miller vai me fornecer uma atividade bacana para aquele momento. Quando eu for falar de, eu quero ver a quantidade de radiação em um determinado período, um mês, por exemplo, aí o melhor seria um detector tipo um dosímetro, né? Intervalo de tempo de interesse, né? No primeiro caso, são utilizados os detectores de leitura diretas ou ativo, tais como os detectores a gás, para medição de taxa de dose, os cintilômetros e os detectores semicondutores.
Então, no segundo caso, estão incluídos detectores passivos, né, que registram os eventos e podem ser processados posteriormente, como emissões fotográficas, os detectores de traço, dosímetros termoluminescentes, lioluminescentes e citogênicos, tá ok? Então, são todos variações de dosímetro. Então, ó, como a radiação é emitida, né, assim como no caso do raio-x gerado por tubos que dispõe somente de um sistema, né, de retificação, no caso do circuito de saída do transformador de alta tensão, pode-se utilizar um detector integrador, uma vez que a radiação é gerada no modo pulsado. Para uma fonte radioativa comum, pode-se utilizar um medidor de taxa de exposição ou de dose, ou um tipo de integrador, uma vez que o fluxo de radiação é praticamente contínuo. Então, assim, quando a gente vai trabalhar em raio-x, né, a gente deve utilizar um sistema de detector integrador. O mais comum deles são as câmaras de ionização, que são utilizadas inclusive para calibração. O LCR usa isso para fazer calibração, levantamento radiométrico de um equipamento. Já para fontes comuns, o Geiger Miller é um excelente equipamento para essa atividade. Precisão, exatidão e resolução. Então, a gente tem que entender um pouquinho essa diferença entre precisão, exatidão e resolução. Vamos lá. Dependendo da utilização da escolha do detector e do método de medição, pode variar em relação ao grau de precisão, exatidão e resolução dos resultados desejados. Isto está ligado às diversas incertezas envolvidas no processo de medição e nas outras atividades relacionadas. Bom, para medições ambientais, resultados com incerteza de 20% podem ser considerados aceitáveis, enquanto para trabalhos de produção de padrões de mediações, né, de atividade, de medições de atividade, uma incerteza de 0,5 pode ser considerado muito grande. Então, vamos entender isso aqui. Dependendo da escolha desse detector, essa medida pode variar em relação à precisão e exatidão e até a resolução desses resultados. Isso vai estar ligado a diversas incertezas envolvidas na medição. Tá? O tamanho da fonte, o tipo de fonte e tal. Para medições ambientais, a gente pode trabalhar com uma margem de 20%. Pode ser considerado até aceitável. Mas se eu for trabalhar para fazer um padrão, né, por exemplo, um projeto padrão para uma determinada calibração de um equipamento, se eu colocar 0,5, isso vai ser muito grande. Então, não vai ser aceitável. Tá? Então, ela tem que ser mais precisa. Então, isso vai depender do para que você quer fazer. Se eu quero fazer, por exemplo, trabalhar com uma medida muito certinha, né? Por exemplo, fazer um modelo de calibração para outros equipamentos. 0,5 pode ser um fator muito grande. Bom, condições de trabalho do detector. Né? O detector utilizado em trabalho de campo tem que ter condições de robustez, principalmente por conta do equipamento ser levado para campo de trabalho, ele pode cair, pode levar tombos e tal. Portabilidade, tá? Autonomia diferente das necessárias aos detectores operados em ambientes controlados de laboratório, ou seja, energia para ele. Em situações extremas de ambiente, como, por exemplo, dentro de circuito primário de um reator, somente detectores especiais têm condições de operar. Essas condições de operações do detector irão muitas vezes determinar os materiais utilizados em sua construção. Como, por exemplo, tem um detector que ele é todo de plástico, baratinho, custa R$4.000, vamos lá. Mas se você deixar ele cair, ele quebra. Você não pode botar ele, por exemplo, para trabalhar numa gamografia, por exemplo, que não vai aguentar. Detectores muito sensíveis a choques mecânicos não são recomendados para medições
em unidades móveis. Já pensou você ter um equipamento frágil e você trabalhar em transporte? Não vai ter como. Tipos de informação desejada, né? Conforme a finalidade, pode-se desejar somente informações sobre o número de contágios ou energia da radiação detectada. Em alguns casos, se busca a relação com a dose absorvida, tempo vivo de medição e distribuição da energia. O processamento dessa informação depende do detector escolhido e do mecanismo pela qual a informação é coletada. Então, assim, ó, cada equipamento vai ter uma finalidade, né? Depende se desejar somente informações sobre o número de contágios, então eu vou ter que ter assim, eu quero saber só quantas radiações bateu. Ou a radiação da energia detectada, eu quero saber qual é o pico dessa radiação. Quantos kevs tem cada fóton que bateu aqui. Isso é uma outra atividade. Em alguns casos, né, se busca a relação com a dose absorvida, tempo vivo de medição e distribuição de energia. Por exemplo, isso me faz lembrar o detector de hipergermânio, né, de germânio hiperpuro. Então, ele fala lá, a dose emitida, né, a atividade emitida pela fonte, o tempo que ficou medindo e a distribuição de energia. Qual é a energia do fóton X, qual é a energia do fóton Y, qual é a energia do fóton B, C, D, E, F, por aí vai. O processamento dessa informação depende do detector escolhido e do mecanismo pelo qual a informação é coletada, né? Características operacionais e custos. Isso é uma outra coisa que a gente deve pensar muito, né? Detecção de radiação não é uma coisa barata, é caro. Tá? Então, a gente tem algumas coisas que são bem específicas. Outros fatores, né, determinantes na escolha do detector são a facilidade de operação, né, e facilidade e disponibilidade de manutenção e a finalidade do custo do detector. Então, assim, a escolha, facilidade de operação. Não adianta comprar um equipamento muito complicado para uma determinada função em que um operador não vai ter qualificação suficiente para este equipamento, ou que eu tenha que ter um treinamento muito pesado para que ele opere esse equipamento. Não me vale a pena. Então, por exemplo, mais uma vez eu cito aqui a gammagrafia. Eu vou pegar um equipamento que dá taxa, dose, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, eu só preciso que ele me dê a taxa de radioatividade, taxa de exposição, entendeu? Facilidade, disponibilidade e manutenção. Não adianta comprar um equipamento, por exemplo, super baratinho que vem lá da China, quebrou e acabou. Não tem. E, finalmente, o custo do detector, né? Então, eu também não posso comprar ele nem muito barato e também não posso comprar um muito caro, que aí fica inviável para o serviço. Ok? Então, essa foi mais uma aula, né? Mais uma aula aí de método diagnóstico por imagem, medidores de radiação, ok? Então, a gente fica por aqui, mais essa aulinha, e muito obrigado por assistir. Vá lá no canal, dá um clique, dá um joinha e clica no sininho também para se inscrever. Um abraço, até mais. Ok?